Evangelho escrito por João no capítulo 5, texto que nós lemos no início. A partir do versículo 1. João capítulo 5, iniciando do versículo 1. Que nos diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me imponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos traz esperança diante das situações mais variáveis possíveis que possamos nos enfrentar nesta vida. Que nesta noite, esta palavra traga esperança para corações neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, de acordo com os relatos bíblicos e com aquilo que os comentaristas assim classificam, esse é o terceiro milagre que Jesus faz e que está registrado nas Escrituras. Volto a dizer, como disse das outras vezes, que Jesus ele fez muitos outros milagres que não estão escritos na palavra. Inclusive, antes mesmo desse milagre, Jesus já havia feito muitos outros. No entanto, Deus decidiu selecionar 35 histórias, situações, momentos em que a glória de Deus foi manifestada sobre a vida de pessoas, onde Deus fez sinais, prodígios, maravilhas para a glória de Deus. Nós temos 35 relatos escritos na palavra de Deus. Isso é suficiente para nós compreendermos o que Deus é capaz de fazer. Milagres dos mais variados, das situações mais diversas. E nessa noite nós estamos agora diante de uma nova história. Semana passada nós falamos do filho de um oficial que estava doente. Não se sabe exatamente qual era a doença, mas ele estava muito doente e corria risco de morte. E essa história que nós vamos agora estar refletindo, ela traz a vida de um homem paralítico.
E a sua paralisia era algo que já o acompanhava há muito tempo. O texto é claro, não nos deixa dúvida, diz que há 38 anos ele vivia nessa situação. Há um texto na palavra de Deus que particularmente é um dos meus preferidos. Não que os demais não sejam palavra de Deus, não que os demais sejam inferiores a este, porque toda a Escritura é inspirada. E nenhum versículo ou outro ele é mais inspirado do que o outro. Na verdade, são textos que às vezes nos falam mais profundamente por causa de algumas situações. O texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo de número 21, o profeta usado por Deus, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Meus irmãos, se você não tiver esperança, você perde a motivação para viver. Você vai pensar em parar, você vai pensar em desistir, você vai pensar em abandonar. Quem perde a esperança, seja lá pelo que for, ele vai desistir. Mas, se nós tivermos esperança, mesmo diante das situações mais adversas, mais difíceis, mais improváveis, mesmo assim, nós encontraremos algo para nos mantermos de pé, confiantes de que a qualquer momento nossa vida pode mudar. Por isso, lembre-se desse texto de Jeremias. Procure trazer à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Eu sei que quando nós estamos vivendo situações problemáticas, difíceis, a tendência é que a nossa mente ela se ocupe com o problema, com as impossibilidades, com as dificuldades, tirando de nós, inclusive, essa perspectiva de esperança. No entanto, precisamos lutar contra isso e lembrar daquilo que pode nos dar esperança. A história desse homem é uma história de esperança. Talvez aqui entre nós tenha uma, duas ou mais pessoas vivendo situações difíceis, de dores, sofrimentos, de angústia, já há um certo tempo. E que inclusive tem levado você a desanimar em alguns momentos. Talvez seja algo recente agora, que você começou a enfrentar um problema recentemente, e isso tem roubado a sua esperança. Você já começa a olhar para os caminhos e vendo como tudo está fechado. Mas preste atenção no que diz o profeta Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, onde eu posso encontrar esperança na vida desse homem, nesta narrativa, nessa história? Onde que eu posso encontrar esperança? É possível sim, nós vamos ver isso nessa noite. Queridos, esperança é uma das virtudes cristãs mais importantes e ela caminha junto com a fé e com a confiança em Deus. Paulo já dizia isso na sua carta aos Coríntios, quando ele diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Percebe que fé e esperança andam juntas.
elas são parceiras, elas caminham, elas não se separam. Você não pode ter fé e não ter esperança, você não pode ter esperança e não ter fé. Elas caminham junto. Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé e esperança andam juntos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esperança, meus irmãos, essa palavra é uma palavra de grande significado. E é uma verdade que está presente nessa história deste homem que nós acabamos de ler. Nós encontramos uma vida que, apesar de todas as dificuldades e contrariedades, nós vamos encontrar a esperança presente diante das situações mais adversas que nós podemos observar. Esperança é confiança no cumprimento de um desejo ou uma expectativa. É a segunda virtude mencionada na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E ela se baseia na confiança em Deus. Quando Jeremias fala para Israel aquelas palavras, ele não estava simplesmente falando de qualquer esperança, ele estava falando da esperança nas promessas de Deus. O que Jeremias está dizendo: eu quero trazer à memória as promessas de Deus, porque as promessas de Deus me traz esperança. Eu preciso me lembrar de Deus, porque quando eu me lembro de Deus, isso me traz esperança. Ou seja, a nossa esperança não está firmada, fundamentada em coisas, mas ela está em Deus. É isso que a palavra vai nos dizer lá em Hebreus capítulo de número 6, quando Paulo diz que a âncora da fé é a esperança. Você percebe que elas andam juntas, elas não podem se separar. E esse homem, ele tinha esperança. Ele não perdeu a sua esperança. Nós vamos observar nos seus relatos. A esperança bíblica não é um mero desejo de que algo aconteça. Preciso entender que a nossa esperança não é apenas a esperança de que algo aconteça. A nossa esperança é Cristo. Entenda que a nossa esperança é diferente da esperança do mundo. A nossa esperança é Cristo. E a nossa esperança está em Cristo. E a nossa esperança vem através de Cristo. Porque tudo que nós esperamos receber depende de Cristo. Por isso, a nossa esperança não é uma esperança que esteja em outra coisa, mas ela está centrada em Cristo. A esperança bíblica é uma aplicação da sua fé e que lhe permite ter uma expectativa confiante no cumprimento das promessas de Deus. Olha, meus irmãos, a Bíblia é um livro de esperança. Às vezes a gente encontra o crente cabisbaixo, semblante caído, desfigurado, triste, angustiado, e esquece-se que ele tem em suas mãos um livro repleto de promessas de Deus que pode trazer esperança ao seu coração, que pode inclusive mudar o estado do seu coração. Se você quer encontrar esperança, leia a Bíblia. Se você quer encontrar sentido para a sua vida, leia a Bíblia. Medite nas promessas de Deus e você vai encher o seu coração de esperança. Jesus vai a Jerusalém, meus irmãos,
por ocasião de uma festa, como nós vimos no versículo 1. E ao chegar ali, Jesus ele não fica na festa. Porque Jerusalém, por ocasião das festividades religiosas, ela recebia multidões e multidões de pessoas que vinham de outros lugares. Mas Jesus sai do ambiente festivo e se direciona para um local onde havia uma outra multidão. Mas não era uma multidão que estava comendo, bebendo, cantando, dançando, alegrando-se, não. Essa outra multidão era uma multidão que estava em um lugar onde todos ali tinham algo em comum. Problema. Todos ali tinham algo em comum, eles tinham problemas. O texto no versículo de número 3 diz: neste lugar jazia ou havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados ou paralíticos. Havia uma variedade de pessoas ali naquele lugar com as doenças mais diversas que você pode imaginar. Isso era o que havia de comum entre aquelas pessoas, e é para lá que Jesus vai. E lá ele vai encontrar um homem. Ele vai encontrar um homem, vai conversar com ele, e vai fazer na vida dele aquilo que ele esperou durante 38 anos. Você esperaria 38 anos? Ou você desistiria antes? Quanto tempo você está vivendo uma situação dolorosa, triste, de aflição? Quanto tempo? E aí você já disse: eu vou desistir, não dá mais, não aguento mais, não suporto mais. Mas já faz 38 anos o que você está passando? Já chega a 38 anos? Se não, por que você já está pensando em desistir? Se esse homem há 38 anos e ele não desistiu. O lugar, meus irmãos, apesar de ser um lugar onde dezenas ou até centenas de pessoas ali pelo chão, deitadas pelo chão, sentadas, talvez fosse até um ambiente um pouco não muito agradável ao olfato, por causa dos ferimentos, das doenças, das pessoas que ficavam ali dias e dias e não tomavam nem sequer banho, pessoas que talvez morriam ali. O ambiente não era agradável, mas o texto nos diz que Jesus foi para aquele lugar, e o nome do lugar chamava-se Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia, ou casa de compaixão. Tinha tudo a ver com aquelas pessoas, tinha tudo a ver com o que aquelas pessoas iam àquele lugar ali buscar. Eles iam em busca da misericórdia de Deus. Você tem buscado a misericórdia de Deus? O texto vai nos dizer, meus irmãos, que havia ali um tanque. Havia um tanque naquele lugar. E naquele tanque, as pessoas acreditavam que de tempos e tempos, um anjo descia, movia as águas daquele tanque,
Mas havia um problema. Apenas o primeiro que entrasse no tanque ficaria curado de qualquer doença que tivesse. Agora imagine, tente imaginar você. Vamos voltar no tempo, vamos tentar visualizar aquela cena. Centenas de pessoas enfermas ali, paralíticos, coxos, pessoas feridas, pessoas com as mais diversas doenças. E todos ficavam na expectativa das águas se moverem. E quando as águas se moviam, imagine o movimento, as pessoas se levantando, pessoas se jogando dentro daquele tanque. Mas apenas o primeiro que caía dentro da água ficava curado. Um saía alegre, feliz, porque ele olhava e agora estava são. Mas os outros saíam da água e continuavam do mesmo jeito. Só que esse homem, que nós acabamos de ler a história dele, diz aqui que o seu estado fazia com que ele tivesse uma desvantagem em relação aos outros. Por quê? Porque ele era paralítico, ele não podia andar. Então, quando ele tentava pelo menos se movimentar para ir para o tanque, ele diz que outros entravam dentro do tanque. E aí ele não tinha mais o que fazer. Ou seja, Betesda era um lugar de esperança. Porque aquelas pessoas saíam da água, mas continuavam tendo esperança. E ficavam ali aguardando mais uma vez que as águas fossem agitadas em um outro momento. Elas não desistiam, talvez. Pode ser que alguém desistisse. Mas esse homem, ele não desistiu. Meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção no texto é que diz que aqui existiam pessoas que tinham problemas comuns aos dos outros. Deixa-me dizer uma coisa para você. Às vezes você pensa que o seu problema é maior do que o de todo mundo, é o único problema que existe no mundo, ninguém tem um problema igual ao seu, mas deixe-me dizer uma coisa, existe milhares de pessoas com problemas iguais ao seu, existe milhares de pessoas com problemas maiores do que o seu, e existem milhares de pessoas que estão passando por problemas como você também está passando. Por que eu preciso dizer isso? Porque muitas vezes nós somos tentados a pensar que nós somos os únicos que existem no mundo que estamos passando pelo que estamos passando. E corremos o risco, inclusive, de blasfemar contra Deus. Mas o texto nos diz aqui, jazia naquele lugar uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Uma multidão de pessoas com as mais diversas enfermidades, paralisias, problemas nas pernas, nos braços, seja lá o que fosse. Então, se você está passando por um problema, tem pessoas também que estão passando por problemas como você. Pastor, mas qual é o consolo que isso pode trazer? O que pode trazer é que você precisa trazer à memória aquilo que deve lhe dar esperança. Colocar o seu coração nas promessas de Deus e não na murmuração que muitas vezes o nosso coração é tentado a fazer. Existia uma crença de que aquelas águas eram movimentadas por um anjo. Se era um anjo, ninguém sabe. Outros dizem que era um fenômeno natural. O que importa é que o texto diz que pessoas eram curadas. E se a Bíblia diz, eu creio.
Se a Bíblia diz que as pessoas eram curadas porque entravam naquele tanque, eu creio que as pessoas eram curadas. Não importa se era porque um anjo movia a água ou se era por um fenômeno natural. O que importa é que pessoas eram curadas. Porque se não fossem curadas, ninguém ficaria 38 anos ali tentando entrar no tanque. Ninguém tentaria. Era uma crença. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa confiança em Deus para podermos lutar contra as adversidades da nossa vida. No verso 5 a 7, nós encontramos algumas outras informações importantes. Aquele homem, ele vai experimentar a misericórdia de Deus, como você já experimentou, como eu já experimentei, e como nós precisamos sempre desejar as misericórdias de Deus. Na sequência do texto de Lamentações de Jeremias, ele vai dizer, sabe por que nós precisamos trazer à memória o que nos traz esperança? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E as suas misericórdias não têm fim. Existe algo na nossa vida que é muito difícil, é o fator tempo. Fator tempo. E muitas vezes, além do problema enfrentado, o tempo pode ser um agravante. Por exemplo, pessoas que lutam com doenças crônicas, pessoas que estão nos leitos de hospitais já há muito tempo, além do problema da enfermidade, existe o fator tempo que faz com que muitas vezes isso dure muitos anos. Existem pessoas que passam anos da vida em um leito. Além do seu problema, existe o fator tempo que às vezes agrava um problema que já existe. E é essa situação que nós vemos na vida desse homem. 38 anos. 38 anos. Irmãos, nós blasfemamos por muito pouco. Nós murmuramos por muito pouco tempo. Nós desistimos por muito menos tempo. Tem pessoas que, pouco tempo que está num problema, ela já começa a se desesperar. Mas esse homem, diz aqui que ele estava ali. Há 38 anos. Sabe qual é o problema aqui também? Nós vamos observar que existe outra coisa que além da enfermidade, que ele era paralítico, do fator tempo, que 38 anos estava assim, existe algo ainda que agrava o problema desse homem. É o que, pastor, que agrava? Observe no versículo 7. O texto nos diz que quando Jesus conversava com ele, perguntou se ele queria ser curado. Ele disse, quero, mas... Ele disse, eu não tenho ninguém. Qual é outro fator aqui que agravou o problema desse homem? O abandono. Paralítico, há anos e abandonado. Abandonado por família, amigos, abandonado. Porque se ele tivesse um amigo, ajudaria ele para colocar dentro do tanque. Se ele tivesse um parente ali do lado, ajudaria ele para colocar dentro do tanque. E às vezes, nós estamos em uma situação adversa, mas Deus ainda tem preservado ao nosso lado pessoas para cuidarem de nós. A dor existe, o fator tempo tem trazido mais dificuldades, mas Deus tem preservado pessoas para cuidarem de nós.
Aquele homem, além da enfermidade, além do tempo sofrendo, ele sofria com o abandono. O texto é claro, ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Você já lamentou muitas vezes pela situação, mas observe que Deus tem deixado pessoas ao seu redor para cuidar de você. Agradeça a Deus. Muitas vezes nós só agradecemos porque, olha, meu corpo está são, fui curado. Mas não nos lembramos de agradecer que durante o tempo da nossa enfermidade, da nossa luta, Deus preservou pessoas ao nosso lado. Não tenho ninguém. Ele diz: enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Mesmo diante das situações mais difíceis, dos obstáculos que estejam diante de nós. Sabe o que eu aprendo com esse homem? A doença não tirou a sua esperança. O tempo não tirou a sua esperança. E o abandono não tirou a sua esperança. Ele estava lá. Ele estava ali. Ele não perdeu a esperança. Eu vou mostrar a você que ele não perdeu. Porque ele diz assim no versículo de número 7. Quando tento entrar. Ele nunca desistiu de tentar. Observe nas palavras dele mesmo. Ele diz assim: quando eu tento entrar. Você continua tentando? Ou você já desistiu? Você está tentando ainda? Você vai tentar, você vai continuar tentando ou você vai desistir? Apesar de todas as vezes que ele tentava, outro ia na sua frente, mas no momento seguinte ele estava ali tentando novamente. Tentando novamente. Apesar de todas as dificuldades, ele não desistiu e ele não perdeu a sua esperança. No verso de número 8, Jesus vai falar algo para ele. Jesus disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E o texto nos diz, no verso seguinte, o que vai acontecer na vida daquele homem. Essas mesmas palavras de Jesus servem para nós, para você, que está lutando, enfrentando dificuldades e muitas vezes está pensando em desistir, de parar. Não vou mais, não quero mais. Mas ele está dizendo: levante-se. Tenha de bom ânimo. Coragem. Não desanime, não desista. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Aquele era um homem, meus irmãos, de poucas chances. Mas era um homem de esperança. Talvez alguém chegue para você e diga assim: olha, suas chances são mínimas. Pode até ser mínima. Mas continue tendo esperança. Continue crendo que Deus pode todas as coisas. Que para Deus nada é impossível. A chance que estão dando para você é mínima de que seja revertido essa situação, não importa. O que importa é que você precisa continuar crendo, porque para Deus nada é impossível. E uma coisa importante que nós aprendemos também nesse texto é que Jesus, quando chega naquele lugar, Jesus foi diretamente para encontrar-se com esse homem. No versículo de número 6 diz assim: Jesus vendo-o deitado,
e sabendo que ele estava assim há muito tempo. Quem disse para Jesus que aquele homem estava daquele jeito há tanto tempo? Ninguém precisa dizer para Jesus o que é que a gente está passando, não, irmão. Ele sabe. Às vezes eu e você é tentado a pensar que ninguém sabe o que está acontecendo na nossa vida. Inclusive Deus, não, ninguém sabe o que está acontecendo. O texto, é claro, diz que Jesus sabia que ele estava naquela situação há todo aquele tempo. Por isso que Jesus foi diretamente para ele. Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe dos nossos problemas, Deus sabe das nossas dificuldades. Fique certo disso. Deus sabe. E uma das coisas que também deve trazer esperança ao nosso coração em relação à vida deste homem é que Jesus, que Deus tinha um plano na vida daquele homem. E se Deus tem um plano na vida de alguém, não importa tempo, não importa dificuldade, no tempo de Deus, Deus cumpre o seu plano na nossa vida. E Deus cumpriu o plano dele na vida daquele homem. Se Deus tiver um plano na sua vida, no tempo certo, a glória de Deus vai ser manifestada. O verso número 9 diz assim: e imediatamente o homem se viu curado. E pegando o seu leito, começou a andar. Imediatamente o homem se viu curado e começou a andar. Quando Deus decide agir na nossa vida, não existe nada que impeça o poder de Deus. Saiba disso. Não importa o tempo, não importa o problema, não importa as consequências, não importa a gravidade, não importa quantas vezes você já tenha tentado, não importa. O que importa é que se Deus tem um plano na sua vida, quando Deus decide agir, a glória de Deus vai ser manifestada. Saiba disso. Este homem se encontrava há 38 anos naquela situação. No entanto, chegou o tempo de Deus na vida dele. Chegou o tempo de Deus. Se Deus não manifestar a sua misericórdia sobre você, é porque Ele não tem um plano. Mas se Ele tem um plano na sua vida, Ele vai manifestar a sua misericórdia sobre você. Se você se vê como este homem, abandonado, sofrendo, sem esperança, a palavra de Deus para você que está aqui nessa noite é: levante-se. Coragem, ânimo, não desista. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Não importa o tamanho da dificuldade, o que importa é que quando Deus chega na nossa vida, a glória de Deus será manifestada. Aquele homem foi curado, todos naquele lugar viram, e isso ficou para testemunho até este dia, até neste lugar, nesta cidade, ao conhecimento de todos nós, de que um dia, um homem que estava ali há 38 anos, experimentou o poder de Deus na sua vida. Portanto, levante-se. Há esperança em Cristo Jesus para a sua vida. Há solução em Cristo para a sua vida. Talvez muitos já tenham dito que não tem mais jeito, mas em Cristo há esperança.